Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma escola vivencial, hoje online. Nós queremos pedir perdão, terça-feira nós tivemos alguns problemas técnicos, mas hoje a gente está aqui, presença dessas duas mulheres ilustres, e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre os evangelistas. Mas olha só, na noite de hoje nós vamos ouvir um pouco da Toninha, e vamos ouvir também a Cicita, falando sobre o Evangelho de Lucas. Mas antes disso a gente precisa dar uma recapitulada. Eu espero que você tenha feito seu dever de casa, tenha feito as suas anotações a respeito dos mensageiros anteriores, que foi o Padre Sidney e o Diácono Rafael. E vejam só, lá no Evangelho de Mateus, a gente vai ter um Jesus Nazareno que cumpre as suas profecias. Então ali a gente encontra um Messias, a gente encontra o Salvador. E esse Evangelho, ele foi muito utilizado na igreja primitiva como o primeiro catecismo, fora as riquezas de conhecimentos que o Padre Sidney deu para a gente. Já no Evangelho de Marcos, nós aprendemos lá com o Diácono Rafa, que esse evangelho, ele foi um evangelho assim, digamos, que trouxe um lado mais para motivar os cristãos numa época em que estavam sendo perseguidos, Se bem que o cenário todo dos evangelhos, nós vamos encontrar essa perseguição aos cristãos. Mas no Evangelho de Marcos a gente vai ver a presença de um aprendiz, de Pedro, que escreveu aquilo que viu, mas também que ouviu muito de Pedro. E a partir dele foi formado então o Evangelho de Marcos. E hoje nós temos a continuação dessa nossa escola que está sendo maravilhosa. Então, boa noite, Toninha. Boa noite, Emiraldo. Boa noite, Cicita. Boa noite, Emiraldo. E olha lá, gente, a Cicita chegou do aeroporto direto para cá para participar conosco dessa nossa escola vivencial. Então, olha só, se a gente está falando sobre os escritos, aí eu fico me perguntando, e foi o que eu perguntei para o Diácono Rafa. Quem foi, então, esse evangelista chamado Lucas também? Pois é, Emiraldo, antes de falar do Lucas, eu gostaria de dar meu boa noite também aos nossos irmãos cursilistas. É um prazer para nós, da equipe de liturgia do GED, estarmos aqui hoje para fazer essa reflexão sobre o evangelista Lucas. E respondendo já a pergunta do meu irmão Emiraldo, quem foi o evangelista Lucas, Então, o Evangelho de Lucas, ela é assim uma obra muito bonita, uma obra muito gostosa de se ler. É um evangelho, assim, um livro muito prazeroso de ler, Então, o Lucas, ele é o terceiro evangelho e foi escrito por Lucas, e ele também escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, Então, o Lucas era um evangelista cristão e ele passou a ser cristão depois da pregação dos apóstolos, depois da pregação de Paulo. Ele é de formação grega, nascido em Antioquia, e a história conta que ele nasceu no dia 18 de outubro. Então, por isso, que a gente até comemora, no dia do aniversário de Lucas, o dia do médico, porque o Lucas era médico. E o falecimento dele, a data mais ou menos que a gente pode dizer, foi em 84 depois de Cristo. E existem várias versões sobre a morte de Lucas, mas a tradição diz que ele morreu mártir, que ele doou a sua vida, doou o seu sangue por amor a Deus. E o Lucas, ele foi amigo e grande seguidor de Paulo. Ele era discípulo de Paulo, seguia Paulo nas suas viagens, nos seus ensinamentos. E ele era evangelista, era escritor e era também historiador. Lucas não era judeu, ele não nasceu na Palestina, ele não foi apóstolo de Jesus. Ele ainda era assim, muito pequeno quando Jesus foi crucificado, Então, o Lucas,
ele é de cultura grega, ele era muito culto e da segunda ou terceira geração dos cristãos de tradição paulina. E ele tem grande habilidade para escrever, conhece muito bem e emprega muito bem as regras, né, literárias do seu tempo. Isso foi uma coisa assim que eu achei assim muito, me admirei muito, né, que eu sou da área de literatura, né, de saber que o Lucas gostava disso, né. Então, ele também era pintor, ele pintou vários quadros, né, e segundo a história, ele chegou a pintar quadros de Nossa Senhora, né? Ele pintou a primeira imagem de Nossa Senhora. Pintou a primeira imagem de Nossa Senhora. E acredita-se que a imagem de Nossa Senhora Perpétua Socorro também é a autoria dele. Isso, porque ele visitava, né? Ele visitava. E até alguns escritos que eu li, né? Diz que nas viagens dele, quando ele saía nas viagens do seu ministério, ele levava consigo uma pintura de Maria, né? E através dessa pintura, muitas pessoas eram convertidas. E a obra de Lucas, meus irmãos, ela é destinada a Teófilo, um nome que pode ser simbólico, né? Que pode ser uma pessoa real ou uma pessoa fictícia. Esse nome Teófilo, ele pode ter sido também uma pessoa assim muito importante, alguém que foi muito importante na vida do Lucas, que teve uma participação no seu trabalho, na sua obra, né? Então, o nome Teófilo significa amigo de Deus, né? Muito bonito isso, aquele que ama a Deus. Então, é possível que essa obra ela tenha sido dedicada, dirigida a todas as pessoas que são, né, ou que querem ser amigas de Deus. Acredita-se que o escrito original ele é formado por um só livro, né? Em que consta a vida de Jesus, o seu nascimento até o nascimento da igreja primitiva. E o cano, né, a lista dos livros inspirados, livros religiosos, ele separou este livro em duas partes, né? Que é o Evangelho, que vai falar do nascimento, da vida do Senhor Jesus, das suas pregações, até a sua morte, ressurreição e ascensão, né? E a outra parte é os Atos dos Apóstolos, né, que vai narrar o nascimento das primeiras comunidades cristãs. Ou seja, o livro dos Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas, né? E é escrito em grego, né? No Evangelho da alegria, dos pobres e da oração, Lucas dá assim, um Jesus diferente dos demais autores sinóticos, do Mateus, do Marcos, que a gente já viu, né? Para ele, a história da salvação, ela é realizada por Deus, que é uno e trino, e em três períodos bem distintos, né? bem definidos. Ela se inicia na história de Israel e das promessas de Deus a seu povo, né? Quando ele diz, nasceu-nos hoje um Salvador, que é Cristo o Senhor, né? Então, ele tem também as suas raízes em Jesus, né? E se concretiza na igreja pela ação do Espírito Santo. E Lucas, ele é o evangelista que traz, assim, mais detalhes sobre a família e sobre as origens de Jesus. O seu objetivo era escrever um relato digno de confiança para animar as comunidades que demonstravam desânimo, cansaço, insegurança e descrença. Ele queria, assim, reavivar a fé das comunidades, né, para retomar-lhes assim, um fervor missionário. Por isso, ele pesquisou tudo com muito cuidado, com muita cautela, assim, procurando fontes seguras, né? Então, o objetivo da obra aparece lá no prólogo, que está lá no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, onde Lucas afirma que ele quis escrever uma narração bem ordenada para o Teófilo, né? Então, ele diz lá nos seus escritos, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos
que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acumular a curada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo. Então, nesse texto, o Lucas mostra assim, claramente o objetivo da sua obra, né? Ele traz uma boa notícia para sustentar a fé dos discípulos de ontem e dos discípulos de hoje, né? Então, o seu objetivo é mostrar a história da salvação. Lucas também, ele é o evangelista da oração, né? Ele apresenta Jesus como alguém que vive rezando, que vive adorando o Pai, que vive se abrindo ao Espírito Santo. Então, são muitos momentos na Bíblia, no Evangelho dele, que ele mostra Jesus rezando. Ele apresenta Jesus rezando no batismo, Jesus rezando após um milagre, Jesus rezando antes da escolha dos 12, Jesus rezando na transfiguração, Jesus rezando no Getsemane, né? Então, são muitos momentos que ele apresenta Jesus rezando. E ele insiste na necessidade de nós sermos perseverantes na oração, né? Especialmente naqueles momentos mais difíceis, né? Por isso a gente vê também que Lucas, é ele que mostra, né, o capítulo 11 lá, onde Jesus nos ensina a rezar, né? Os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a rezar. E nesse momento ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, né? Então isso é muito bonito a gente saber que a oração que nós rezamos todos os dias do Pai Nosso está lá no Evangelho de Lucas, né? Então é isso, Amiraldo, sobre essa primeira parte, sobre o evangelista Lucas, né? Que veio trazer para nós essa história da salvação. Então vamos lá. Se você prestou atenção, então nós vamos verificar o quê? O que a Toninha trouxe hoje de novidade para a gente sobre esse evangelista, né? Lucas foi alguém que se preocupou muito com a pesquisa. Então ele realmente, como a Toninha utilizou a palavra, ele acurou bem essas informações para que ele fosse fidedigno àquilo que realmente ocorreu, pegando pessoas que estavam presentes naquela cena, que fizeram parte daquele momento, para que fosse tudo fidedigno ao fato. Uma outra coisa interessante que nós vemos aí na presença de Lucas é esse amor também por Nossa Senhora, né? E olha, para mim também foi curiosidade, gente. Ele ser pintor e pintar quadros de Nossa Senhora. Então, olha só que interessante. Então, se eu que estou ali no meio de um cenário onde eu preciso preservar a história inicial, a fonte do cristianismo, ali também estou eu junto com Nossa Senhora e tenho a possibilidade de registrá-la numa pintura. Uma outra coisa mais interessante para nós, que a Toninha trouxe agora no finalzinho desse nosso primeiro questionamento, é que Lucas nos mostra um Cristo orante, né? Um Cristo que se segura na oração, que se alimenta da oração, quando faz um milagre, quando está se preparando para um fato importante na sua vida, e ali ele faz a oração. Então fica esse exemplo de Lucas para todos nós, quando na mensagem oração, força e alimento do Concílio 3 Dias, que a gente pegue Lucas, né? Para que ele nos ensine, nos mostre esse Cristo que é orante. Mas dando continuidade, Toninha, aí eu fiquei mais curioso. Se o cara era médico, pesquisador, pintor, historiador, então qual foi o contexto que esse evangelho foi escrito? Pois é, né? Qual foi o contexto? Acredita-se que os escritos de Lucas, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, né? Eles tiveram a sua redação final por volta do ano 85, né? A data de composição mais provável
entre os anos 80 e 85 depois de Cristo. As primeiras lideranças, né, das comunidades cristãs desse período já haviam morrido, né? A Madalena, o Pedro, o Paulo já não existiam mais nesse período. E as comunidades sentiam-se perdidas, elas estavam inseguras, sem rumo, sem ter como caminhar, né? E era preciso voltar às origens, né? Procurando encontrar luzes para aquele momento presente. Então, pode ter sido, Amiraldo, escrito na cidade de Antioquia, da Síria, né? Lá onde nasceu, em Éfeso ou na Grécia, né? Na cidade da Grécia. Certamente, assim, numa cidade grande, que naquela época ela estava sob domínio romano, né? E também em comunidades compostas por estrangeiros, judeus cristãos e pobres, né? Embora houvessem também muitas pessoas ricas, né? Era dividida. E quanto ao lugar, a gente não tem nenhuma informação segura, né? Mas o que parece certo é que o Evangelho foi escrito para pessoas fora da Palestina, né? Então, faz-se assim uma releitura da vida prática de Jesus e reforça o compromisso com as pessoas marginalizadas, e porque ele insiste na prática da misericórdia, né? Então, Lucas, ele é o evangelista que melhor revela o rosto da misericórdia de nosso Deus, né? Que está sempre do lado dos pobres. Também isso é muito bonito a gente saber disso, né? Que Lucas é o evangelista da misericórdia, que ele mostra Jesus sempre do lado dos pobres, né? Então, tem alguns textos que ele apresenta isso, que ele mostra isso, né? No Cântico de Maria, quando ele diz: depois, poderoso de seus tronos, e aos humildes exaltou, cumulou de bens os famintos e despediu ricos de mãos vazias. Ele também mostra quando Jesus entra na sinagoga, pega o livro, né, e lê, que aí ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para evangelizar os pobres, né? E ele pede também para as pessoas anunciarem, né? Anunciar tudo isso, quando ele diz: ide contar a João o que vedes e ouvis, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho, né? Então, desde a crucificação de Jesus, que foi nos anos 30, até os anos 80, as comunidades aguardavam ansiosas a chegada do reino de Deus. E como isso demorasse, né, para acontecer, começou aí a existir a desconfiança, a dúvida, o medo, tudo isso começou a se instalar e muitas pessoas, a partir daí, passaram a abandonar a prática de Jesus, né? Então, alguns acontecimentos marcaram profundamente a vida dessas comunidades, né? E no ano de 64 depois de Cristo, o Nero começa a perseguir os cristãos de Roma, né? No período de 66 a 73 depois de Cristo, acontece a Guerra Judaica, fazendo desaparecer os vários grupos influentes que existiam na época, né, na vida do povo judeu. E sobreviveram só alguns, né? Entre eles o grupo dos fariseus e o grupo dos cristãos, porque eles fugiram, né, para regiões vizinhas. E por volta dos anos 70, né, depois de Cristo, o templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos, né? E por volta de 85 depois de Cristo, começa a perseguição aos judeus hereges. Entre eles estavam os cristãos que foram expulsos da sinagoga. Então, a realidade das comunidades, ela exige atualizar a prática de Jesus. A existência simultânea de ricos e de miseráveis nas comunidades cristãs
mostram que é preciso retomar a prática da partilha e da solidariedade. É aí que Lucas vem mostrar, em Lucas 6, né, no capítulo 6, no versículo de 20 a 38, através das bem-aventuranças, ele vem mostrar isso, né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que sofrem, né? E ai de vocês, ricos, né? Então ele faz esse paralelo, né, entre os ricos e pobres, mostrando. Então, o Evangelho de Lucas, né, e os Atos dos Apóstolos, eles vão dar uma atenção toda especial para as pessoas pobres, para as pessoas marginalizadas, para as pessoas sofridas, para aquelas pessoas que precisavam de ajuda, de apoio, da misericórdia de Deus. Por isso que diz que ele também é o Evangelho da misericórdia, né? Então, o Evangelho de Lucas, meus irmãos, a Miraldo, se cita, né? Ele é o primeiro escritor, né, a narrar assim, uma espécie de história da salvação, né? Por isso que a gente diz também que o objetivo dele, né, era a salvação. Ele veio anunciar a salvação. É muita coisa, né? Tudo muito bonito. Eu realmente assim, eu fiquei assim muito maravilhada. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai descobrindo, né, coisas novas, coisas bonitas a respeito do evangelista Lucas. Mas eu vou passar, né, porque a minha irmã Cicita também, ela tem muita coisa para partilhar com vocês, meus irmãos. E olha lá, meus irmãos, a Toninha e eu, nós somos especialistas em ciências da religião, né? Mas esse pequeno título não nos tira a vontade de aprender sempre mais. Nós não somos biblistas, tá? Nem exegetas, mas nós somos os curiosos a respeito da palavra de Deus. E quando a Toninha diz assim, quanto mais você lê Lucas, quanto mais você estuda a respeito de Lucas, mais você se apaixona. E eu acredito que você que está aí do outro lado da telinha também está se apaixonando por essa série de ensinamentos a respeito dos evangelistas. E olha só, agora eu vou passar aqui para essa moça, né, que apesar de ter ido para a terra natal dela, para ficar próxima do filho, mas o coraçãozinho dela continua aqui conosco, né? Irmã cursilista, e a experiência que a Cicita tem a respeito de Bíblia é um pouco daquilo que eu já falei aqui para vocês. Nós somos assim amantes dessa palavra de Deus que liberta, que ensina, que conforta e que às vezes dá puxão de orelha na gente também, tá? Então a Cicita também fez um estudo aprofundado junto com a Toninha para preparar esse material maravilhoso para a gente. E é em cima disso que eu quero fazer a próxima pergunta, Cicita. A Toninha falou para a gente de um Lucas, pesquisador, médico, historiador, pintor, né, literário. Falou de um contexto assim de várias coisas importantes que aconteceram durante a obra sendo escrita. Mas aí a gente fica se perguntando como as perguntas que foram feitas aos outros evangelistas. Qual é a mensagem central que Lucas traz para a gente? Para a gente entender a mensagem central de Lucas, a gente tem que retornar a uma informação que a Toninha deu. Mateus, Marcos escrevem em hebraico, uma língua pobre, com poucos verbos, né, poucos verbetes. Então, por isso, evangelhos mais incisivos, mais frios no sentido da literatura, da riqueza da linguagem. Lucas escreve em grego, né? Uma língua, na época, rica, que tinha vários termos para significar uma única palavra em hebraico. Então, por isso, um evangelho que quando a gente lê, como a Toninha disse, a gente logo se apaixona, né? O conteúdo central da mensagem de Lucas é um Deus misericordioso, compassivo, que está sempre disposto a nos acolher de volta. Eu nem digo nos perdoar, mas nos acolher de volta. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus dentro do Evangelho de Lucas, ele mostra Deus dando caminhos para que nós retornemos.
É um Deus que quer estar conosco, mas exige também de nós que nós queiramos estar com Ele. Vamos lá para a mensagem lá de Zaqueu logo. Zaqueu, desce daí que eu preciso estar na tua casa. Mas era preciso uma atitude de Zaqueu, descer e levar o Senhor para a sua casa. Então Deus quer estar conosco, no nosso coração, no centro da nossa fé, mas Ele quer também que nós nos manifestemos e tomemos atitude para estar com eles. É um Deus que exige de nós ação. Por isso que Lucas se centra na conversão, na oração e na crença no Espírito Santo. Lucas apresenta o Espírito Santo desde a primeira página do Evangelho. E finaliza o Evangelho dizendo novamente que o Espírito Santo permanecerá conosco, que nós nunca estaremos sozinhos. Né? Quando Maria pergunta, não, antes, quando Isabel ainda, Zacarias recebe a mensagem do anjo. Como vai acontecer isso? É o Espírito do Senhor que habitará o coração de João e que preparará um povo pronto, aberto para Deus. Né? Logo depois, ele visita Maria, 3 meses depois, aproximadamente, né? Porque Isabel estava com 3 meses, quando Maria foi para lá, né? E quando Maria o anjo entra em contato com Maria, Maria se abisma, né? Como vai acontecer isso, se eu não conheço homem algum? O Espírito do Senhor descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Qual é a força do Altíssimo? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito que povoava sobre as águas lá em Gênesis. Né? Se nós observarmos também, talvez porque foi discípulo de Paulo, Lucas é o que mais retorna no Antigo Testamento. Né? O Cântico de Maria mesmo é um navegar pelo Antigo Testamento, né? Pelas promessas de Deus. Ele retorna porque Paulo, profundo conhecedor da lei, foi quem formou em Lucas essa fé. Então, Lucas descobre o Espírito Santo no início do seu evangelho, nos 3 primeiros capítulos em que ele ainda está falando do nascimento de João Batista, do nascimento de Jesus, da perda do menino Jesus no templo, daquela preparação de Jesus para a sua missão, para que a partir do capítulo 4 ele mostre um Jesus cheio do Espírito. E quando Jesus sobe e ele continua no Ato dos Apóstolos, o que segura a comunidade de novo é a comunidade cheia do Espírito. Ele é devoto do Espírito Santo. Por isso que no Evangelho de Lucas, a gente reforçando no conteúdo, né, na mensagem central, é o Evangelho de Lucas que primeiro apresenta Deus uno, Deus verdadeiro. Por isso ele resolve fazer uma pesquisa bem acurada para mostrar a verdade, porque Deus é verdade. Mas também um Deus que quer ser Pai, que quer ser homem conosco, entender as nossas dores, e que quer nos acompanhar e nos dar a força que precisamos, porque sozinhos nada podemos. É muito bonito o Evangelho realmente de Lucas, não só ele, todos os Evangelhos são muito bonitos, mas a mensagem de Lucas, ela é uma mensagem para uma comunidade fragilizada, carente. Enquanto Marcos escreveu para judeus que se sentiam fracos, mas que estiveram no meio do cenário. Jesus passou por aqui, foi aqui que o anjo anunciou, aqui foi o templo onde ele pregou, aqui é a sinagoga onde ele esteve. Os cristãos gregos não tinham nada disso, não tinham nenhuma referência. Por isso Lucas procura ser tão minucioso e tão detalhista. Nós podemos até afirmar, né, que Marcos ele foi mais assim, ele foi registrando as memórias, né?
Ele foi deixando tudo escrito, tudo aquilo que ele conseguiu apanhar, ele foi deixando lá para que as próximas gerações soubessem quem era Jesus, né? Lucas também tem o mérito de dar essa cronologia, de dar esse ornamento, como ele diz, esse ordenamento, como ele diz logo no prólogo do seu evangelho. Ele diz: eu quero te passar mensagens ordenadas, cronológicas. Foi assim que Jesus passou. Entendeu? Marcos e Mateus, porque não eram historiadores, talvez não tivessem essa formação literária, não se preocuparam de dar. E Lucas tem. Eu fico aqui assim imaginando, é muito maravilhoso debater sobre os evangelhos, porque eu consigo fazer uma ligação com o Concílio 3 Dias, né? A preparação de toda uma equipe. E quando se prepara uma equipe, a gente tem essa preocupação, né? O ensinamento que a gente vai ali repassar, que não são de biblista, mas são de pessoas que estão inspiradas pelo Espírito Santo, é de realmente se preocupar. É essa informação sobre Jesus, é essa informação sobre o nosso Deus Trino, é essa informação sobre Nossa Senhora, né? Eu começo a vislumbrar assim, desde lá do Evangelho de Mateus, Marcos e agora Lucas, um pouco do nosso perfil de cursilista, né? Um cursilista que quer apresentar um Deus forte, que quer apresentar um Cristo orante, que quer apresentar um Cristo que precisa ser resgatado entre as gerações. Mas aí, quando a gente pergunta Lucas, de que forma ele caminha então com esse Jesus, Cecília? Lucas dividiu o Evangelho em 3 partes bem distintas, né? Ele divide o Evangelho em 3 partes bem distintas. Ele dá toda uma introdução da caminhada como se fosse uma preparação do povo, e depois ele mostra Jesus que caminha a partir das regiões mais pobres, longe do centro do poder, regiões mais desassistidas, mais desabandonadas. Então, Jesus sai da Galileia, porque Jesus é galileu, né? E a Judéia é a região mais central da fé, onde realmente está ali Jerusalém, as grandes sinagogas, o templo de Jerusalém está ali. Jesus sai da Galileia e resolve caminhar com este povo, né? Todo o Evangelho de Lucas a gente percebe um Jesus que caminha, né? E ele deixa bem claro, Jesus vai passando por determinados lugares. Por exemplo, logo na primeira parte, quando ele inicia a sua pregação na Galileia, ele sai ali, vai para o Mar da Galileia, conversa ali em Tiberíades, convoca os primeiros apóstolos, né? Ele percorre aquelas pequenas cidades vizinhas que não recebiam grande ajuda do templo, que eram mais afastadas do real centro do poder, e ele vai mostrando ali um Deus amoroso e que tem solidariedade com os pobres. É por isso que é chamado Evangelho dos Pobres. Também é chamado Evangelho da Alegria por causa dos 3 primeiros capítulos e do último. Nos 3 primeiros capítulos ele mostra a concretização de Deus, que quando faz suas promessas não deixa de cumprir. E lá no final ele nos dá também a alegria de saber que nunca estaremos sozinhos. Por isso é o Evangelho da Alegria. Todo o andar dele pela Galileia mostra um evangelho para os pobres e principalmente com os pobres. É importante a gente entender que Jesus não é contra os ricos. Ele é contra, ele rebate essa tentação que nós temos a partir do acúmulo dos bens materiais, de nos esquecermos de que não somos nada, de que voltaremos para o nada e de que sem Deus nada podemos. Então ele chama os ricos para isso, tanto que nas primeiras comunidades ele retrata a grande maioria dos cristãos gregos pobres, mas ele fala de alguns muito ricos que ajudavam Paulo, né? Mas que ajudavam Paulo
E não se esqueciam de partilhar, de acolher, de dividir, né? E dar o exemplo logo com Zaqueu. Desce daí, Zaqueu. E Zaqueu, após a refeição, diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero devolver 3 vezes mais. Imaginem a riqueza de Zaqueu, cobrador de impostos, chefe do cobrador de impostos. Era como se ele fosse diretor da Receita Federal. Eita. Né? Grosseiramente falando. Mas ele comandava todos os cobradores. Então é lógico que a propina dele era um pouco mais abastada, né? E Zaqueu se toca. Jesus não pede a Zaqueu para ficar pobre. Não. Zaqueu toma a iniciativa de devolver aquilo que foi pecado nele. Ele se converte, né? E também partilha, divide, se torna solidário, misericordioso como Deus. Porque isso Deus pede de nós, misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus, mas Deus quer também que nós tenhamos compaixão. A parábola mais linda para mim no Evangelho de Lucas é a do bom samaritano, né? Muitas pessoas se apaixonam pela parábola do Deus misericordioso, do Pai misericordioso, né? Antes nós chamávamos de filho pródigo, agora chamamos de Pai misericordioso. Mas a parábola do bom samaritano, ela é de uma riqueza incrível. Aquele homem, ele não conhecia a lei e os profetas, mas ele conhecia Deus. Ele tinha Deus dentro dele. Ele não poderia passar e deixar ali aquele moribundo. E mais do que isso, porque ele já teria sido muito misericordioso se ele tivesse levado para a estadia, pago os dias, dado a medicação. Não, ele gasta tudo o que precisar. Quando eu voltar, porque eu quero dar dignidade a este homem novamente. Uma outra coisa, um outro aspecto interessante em Lucas é que nós vamos observar que ele tem o maior número de parábolas de Jesus, né? Ele vai pegar todos os ensinamentos de Jesus. Ele recolhe as parábolas dos dois evangelistas. E ele organiza tudo direitinho. E aí me reporto lá na fala da Toninha, lá no início, quando ele pega e fala sobre as bem-aventuranças, né? Ele mostra um Jesus que senta, um Jesus que é catequético, um Jesus que quer ensinar, um Jesus que também quer partilhar do Deus com os seus. É uma coisa linda, forte, que está dentro do nosso carisma. Mas um Jesus que não faz isso sem o Espírito Santo. Verdade. Antes de Jesus fazer qualquer uma dessas coisas, ele normalmente sobe a montanha, que era o lugar onde os judeus acreditavam que Deus estava, né? Eles subiam para ficar sozinhos com Deus. Mas Jesus, após ficar sozinho com Deus e se encher do Espírito, o que ele fazia? Ele descia, né? E ele pregava sempre assim, dentro de uma barca, na altura dos povos, né? Num campo muito grande, onde ele teve que partilhar alimento ali, multiplicar pães, porque não dava para comer todo mundo. Então, ele sobe ao nível de Deus, mas ele sempre desce para se igualar aos homens, para entender a dor dos homens. É por isso que Jesus é tão compassivo, porque ele se coloca no nosso lugar de humanos. E a crucificação, então, toda a paixão foi isso a partir do Getsemane, né? Jesus sentindo ao máximo as nossas dores e assumindo ao máximo as nossas fraquezas, né? Para depois novamente ressuscitar e se elevar. Não é maravilhoso? Então, este é o primeiro momento, Jesus na Galileia. Depois que Jesus faz toda aquela evangelização na Galileia, escolhe seus apóstolos, os discípulos, porque os discípulos eram em número muito maior do que os apóstolos,
ele resolve caminhar para Jerusalém. E a partir do segundo evangelho, da viagem de Jesus para Jerusalém, que vai do capítulo 9 até mais ou menos o capítulo 19, o final do capítulo 19, é aí que ele realmente dá os ensinamentos. Então, primeiro ele ensinou o homem a ser bom, depois é que ele foi doutrinar. Primeiro ele ensinou o amor, depois que ele ensinou as regras, digamos assim, do amor. Porque não há como pôr em prática o amor se eu não sentir amor. Não é verdade? E no terceiro momento, Jesus chega em Jerusalém. E aí ele se prepara para viver a sua missão, para concretizar a sua missão. Mas em Jerusalém, Jesus é também a parte do evangelho em que nós vemos um Jesus mais sofrido. As orações de Jesus mudam. Né? Falando em oração, só voltando um pouquinho, o evangelho de Lucas é o que mais tem orações que hoje nós rezamos. Magnífica, o canto de Zacarias, o Pai Nosso. Né? É o que mais tem as orações que hoje nós... Na igreja, né? Que sempre, no ofício, a gente sempre canta o canto de Zacarias. Né? Então, é também o evangelho que mais apresenta orações formais. Né? Por isso que eu, conversando com o Padre Oséias, conversei com a Toninha sobre isso, ele disse é o evangelho mais católico. Também. Né? Que naquela época ainda não havia isso. Isso acontece lá em 1200, já essa divisão da igreja. Né? Na terceira parte, ele chega em Jerusalém e a primeira coisa que ele faz é sentir uma grande mágoa pelo que estavam fazendo na casa do Senhor. Ele diz, a casa do meu pai é uma casa de oração. Né? Não façam da casa do meu pai um lugar de oração, um lugar onde você vem se encontrar com Deus, um lugar onde Deus te fala, um lugar onde a palavra se revela. Não faça da casa do meu pai um covil de serpentes. Né? E aí ele enfrenta as autoridades romanas, é aí que eles decidem que precisam tirar Jesus do caminho, mas Jesus permanece e essa é a mensagem para as comunidades gregas. A dor vem, Jesus como Deus sabia tudo o que ia passar, Jesus conhecia profundamente a profecia de Isaías, então os apóstolos não entendiam quando Jesus falava, devo sofrer, devo ser entregue aos homens, devo morrer e no terceiro dia vou ressuscitar. Os apóstolos não entendiam, mas Jesus entendia profundamente. E mesmo assim, Jesus não abandona a sua missão. É na terceira parte do evangelho que ele fala diretamente para as comunidades gregas. Nós não podemos abandonar a missão, porque após tudo isso, o Espírito Santo virá sobre nós e nós seremos amparados por Ele em toda a nossa caminhada, mesmo que tenhamos que dar nossa vida, mesmo que tenhamos que ser humilhados, mesmo que tenhamos de ser desprezados. É a terceira parte do Evangelho, que culmina com a ressurreição do Senhor, né? É bom a gente lembrar também que na terceira parte do Evangelho, logo após a ressurreição, aparece o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Cleofas provavelmente, também não consegui confirmação, pesquisei muito, mas provavelmente irmão de São José. Quem estava com Maria ao pé da cruz? Maria de Cleofas, irmã dela, ou seja, cunhada, porque não existe nas línguas árabes, não existe a palavra irmão, né? A palavra primo. Então toda a família é formada por uma grande irmandade, um clã, né? Então estava lá Maria de Cleofas. Talvez Maria de Cleofas descreveu para o marido todo aquele sofrimento e a tristeza de Maria recolhendo o filho da cruz e enterrando o filho e tal, e isso deu em Cleofas uma grande tristeza, que ele estava voltando para Emaús. São José tinha uma carpintaria em Nazaré e Cleofas tinha uma carpintaria. Cleofas, irmão de São José, isso é confirmado.
tinha uma carpintaria em Emaús. Provavelmente ele estava voltando para aquela vida antiga dele, né? E veja o que Jesus faz. Jesus não desiste de quem está desanimado, de quem não acredita, de quem não consegue mais ver uma luz no fim do túnel. Jesus é a luz. Ele vem e vai acendendo devagarinho. Ele também não diz para os discípulos: ei, eu sou o ressuscitado. Não. Ele faz com que os discípulos vão aquecendo os seus corações até reconhecer Jesus na fração do pão. E o mais interessante, né? Lembrando dessa passagem aí, e o que eles dizem, né? Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava, né? Ou seja, o ensinamento, a catequese, a forma de ensinar. Como ele falava, como ele ensinava, né? Que a ardia o doutrina, coração. né? E a gente fica assim maravilhado quando a gente também está no cursilho, que a gente ouve falar de Jesus, que a gente ouve falar de Deus, que a gente ouve falar de Nossa Senhora e o nosso coração também ali arde. Nós descemos para o quarto dia com o coração ardendo. É verdade. Não é isso? Mas aí o Evangelho de Lucas dá uma mensagem para nós, irmãos cursilistas. Esse fogo arde, mas ele precisa ser constantemente alimentado pela conversão e pela oração. Deus espera uma resposta de nós. Para não morrer a chama, né? Para não morrer a chama. Pagar. E essa resposta nós só conseguimos dar a Deus se estivermos fortalecidos pela oração. Sem a oração, meus irmãos, nós não conseguimos sentir Deus. E ele deve se entristecer muito. Porque um pai que vê os filhos se afastarem, que não tem notícias dos filhos, que os filhos não procuram, nós, pais terrenos, sofremos profundamente. Imagine Deus, que é amor puro, digno e verdadeiro. Verdade. Não é? E olha lá, conversa tá muito boa, né? A gente nem viu o tempo passar, mas eu ainda gostaria de ouvir um pouquinho da Toninha, um pouquinho da Cicita. Considerações finais a respeito desse grande evangelista. Eu reforço lá, né, nas minhas considerações finais, a questão das bem-aventuranças, né? Que o Lucas, ele colocou as bem-aventuranças, né? Ele destacou as bem-aventuranças, com isso ele veio anunciar a transformação da sociedade, né? Ele queria um projeto de inclusão, né? Ele queria ali que fosse todo mundo unido, todos iguais, não só rico para um lado, pobre para o outro, mas ele queria a inclusão, queria que todos participassem, né? Da mesma alegria, do mesmo momento. Então ele queria essa unidade, né? Então o Lucas, ele é um evangelista que ele se preocupou muito de querer o bem de todos, né? Então foi uma coisa também que eu gostei muito, né, do evangelho dele por isso, porque ele era o evangelho, como nós já vimos, o evangelista da alegria, o evangelista da misericórdia, o evangelista da oração. E ele queria que aquele povo vivesse tudo isso, né? Na alegria, na misericórdia, ele fala muito em partilha, ajudando, né, partilhando, né? Que nas bem-aventuranças, ele mostra isso também, né? Que a gente tem que saber partilhar, que a gente tem que saber dividir aquilo que a gente tem com o outro, né? E ele é o evangelista da oração, né? Então, foi muito bom, Amiraldo, muito bom essa partilha, né? Esse momento, muito bom fazer essa reflexão, conhecer um pouco mais deste evangelista, né? Então eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, né, partilhando com vocês um pouquinho desse evangelista que veio fazer essa transformação na vida das pessoas daquela época, né, com o seu jeito de ensinar, com o seu jeito de levar a mensagem, com o seu jeito de mostrar que Jesus é o Salvador, que Jesus veio para nos salvar, para salvar a humanidade. Muito obrigada. Agora se cita, né, gente? E eu quero chamar a atenção
para o ensinamento de Lucas com relação ao encontro de cada um de nós com Jesus ressuscitado. Para nós, igreja, hoje, quando nós tivermos momentos de fraqueza, de descrença, de desânimo, um momento que nós, de dúvida, né? Porque a gente sabe que o mundo está constantemente querendo confrontar a nossa doutrina. Nesses momentos, Lucas mostra que somente no encontro com o ressuscitado é que o Espírito de Deus estará conosco. E nos dá uma tranquilidade. Estará conosco para sempre, renovará nossas forças. Então, vamos crer nessa verdade. Lucas procurou retratar um evangelho fidedigno. Então, vamos dar a Lucas o crédito desse Deus misericordioso, compassivo, que nos ama, que nos perdoa e que principalmente nos espera. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acabei de chegar no aeroporto, correndo para cá, com a blusa dentro da bolsa, porque eu sabia que não ia dar tempo de ir a lugar nenhum. E eu quero dizer a vocês que o MCC está tatuado no meu peito. Por mais que eu esteja por algum tempo em Teresina, pretendo voltar logo, eu aprendi a amar esse Deus com mais entrega a partir desse movimento. E eu jamais deixarei de ser lucilista. Amo muito vocês. Cicita, vamos dizer junto na nossa mensagem: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, minhas irmãs, obrigado, Toninho, obrigado, Cicita, obrigado você que esteve conosco até agora, tá? A gente quer ver em cada um de vocês um pouco de Mateus, de Marcos e de Lucas, que nos apresenta justamente. E não perca a sequência, nós vamos ter João também nos ensinando muita coisa na próxima Escola Vivencial. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima escola. Boa noite! Boa noite! Boa noite!